18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. Chegando agora, Cid Soares, boa noite. Boa noite, 6 horas e claro, a gente espera aí um ótimo programa e você com a gente. Vamos lá. Sem dúvida, Cid. E um salve especial para quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos trabalhos, vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Grupo de trabalho da reforma tributária visita empresas da Zona Franca de Manaus. O grupo também participou do seminário sobre reforma tributária e os impactos na Zona Franca de Manaus. E hoje também estiveram na cidade a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann. Mas aí hoje é sexta-feira, dia de conferir a agenda Mix para o fim de semana. 18 horas. Esses e outros destaques agora para você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Começa agora o programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 14 de abril, e o ano é 2023. Mix. E hoje Manaus recebeu deputados federais que participam do grupo de trabalho da Câmara Federal que discute a reforma tributária. O grupo veio conhecer o Polo Industrial de Manaus e saber mais sobre a política de incentivos fiscais que mantém a Zona Franca de Manaus. Muito importante, né, Cid? Exatamente, Karime. Olha, e essa visita é importante para que eles fiquem sabendo do real tamanho e da importância da Zona Franca para a economia regional e, claro, para o país também. Eles receberam uma aula sobre esse modelo de desenvolvimento que emprega 500 mil pessoas direta e indiretamente, além de responder por 70% da economia do estado do Amazonas. E entre os deputados estavam o coordenador do grupo, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e o relator, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O repórter André Meirelles acompanhou a movimentação e tem mais informações sobre o assunto. Vamos acompanhar. O grupo de trabalho da reforma tributária, formada por 12 parlamentares, veio ao Amazonas para debater a defesa do modelo Zona Franca de Manaus. O encontro aconteceu nesta sexta-feira, durante visita à fábrica da Honda no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. Durante o encontro, o governador do Amazonas, Wilson Lima, argumentou que a Zona Franca emprega direta e indiretamente aproximadamente 500 mil pessoas e que a indústria representa algo em torno de 30% do PIB, além de 47% de arrecadação do ICMS do estado. E no final do dia, essa atividade representa 70% da economia do estado do Amazonas. O apelo que eu fiz ainda há pouco conversando com eles é que sejam mantidos os incentivos da Zona Franca de Manaus, mas não só no texto da reforma tributária, mas entenda que é preciso que seja garantida a competitividade das empresas que estão aqui. Além do governador, estiveram presentes na visita 8 integrantes do grupo de trabalho, incluindo o coordenador Reginaldo Lopes, do PT, e o relator Aguinaldo Ribeiro, do PP. Durante o encontro, o deputado Lopes afirmou que o Fundo de Desenvolvimento Regional garantirá os benefícios das indústrias da Zona Franca até 2073 e destacou a importância de uma reforma voltada para a indústria, argumentando que ela poderia ampliar a segurança jurídica do setor. O Brasil precisa olhar para as particularidades e aqui é um modelo consolidado. E toda a nossa reforma, ela parte do pressuposto de ampliar a segurança jurídica através da segurança tributária de um sistema não judicializado. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da matéria, enfatiza a importância do modelo da Zona Franca como referência de desenvolvimento. Desde o início desse trabalho, a gente vem mantendo o relacionamento com todos os deputados e a gente tem feito a nossa parte de mostrar a importância que tem esse modelo para o estado do Amazonas. E não apenas para o estado do Amazonas, como também para o Brasil. Além da visita à fábrica, os parlamentares também participaram de um seminário estadual, intitulado Reforma Tributária e os Impactos na Zona Franca de Manaus, que foi realizado na Assembleia Legislativa do Amazonas. O encontro em Manaus foi requerimento do deputado federal Sidney Leite, que também integra o grupo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E quem acompanhou também toda essa movimentação do grupo de trabalho da reforma tributária aqui em Manaus foi a jornalista Cíntia Blink, que está aqui ao vivo com a gente. Cíntia, boa noite. Então, os deputados saem de Manaus impactados positivamente, será, com o que viram e ouviram hoje durante o dia? Cíntia, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. Então, Karime, se eles saem positivamente impactados, segundo eles disseram na coletiva, sim, eles saem positivamente impactados. Eu acho que o ponto alto da visita que foi feita hoje foi exatamente na Moto Honda, porque lá eles testaram motos, conversaram com funcionários, puderam ter mais uma ideia de uma dimensão do que é a Zona Franca de Manaus. Eles chegaram a confessar que não conheciam a Zona Franca de Manaus. E aí a gente lembra que são essas pessoas que estão diante aí de uma decisão tão importante, que é definir como é que vai funcionar a reforma tributária, pelo menos nesse primeiro momento. Claro que passa ali por toda a casa e tudo mais, mas eles estão à frente disso, né? E eles disseram que ficaram impactados positivamente. Eles puderam ouvir autoridades locais falando sobre o assunto, eles puderam se manifestar sobre isso. O relator da matéria, que é o Agnaldo Ribeiro, ele é na Paraíba, então ele é do Nordeste. Ele falou: eu compreendo que há uma preocupação, porque quando tem uma discussão desse tamanho, a gente também se preocupa com o que vai mexer no nosso setor, né, no nosso modelo econômico, e a gente entende que aqui a Zona Franca também se preocupa. Na Assembleia, porque eles tiveram alguns momentos, primeiro foi na Moto Honda, depois foram à Assembleia, onde falaram com os jornalistas, eu estava lá, e também teve um seminário que o Alex Del Giglio, que é o secretário da Cefaz, apresentou ali os dados da Zona Franca de Manaus, falou que ela é lucrativa para o Brasil, não só para o Amazonas ou não só para o Norte, mas ela entrega mais do que ela recebe do Estado da União. E também pôde ouvir outras pessoas, como por exemplo o secretário da SEDECT, que é o Paulderney Avelino, que também é velho conhecido dos deputados ali, né? Reconheceram, porque Paulderney até outro dia também era deputado federal. E a ideia do Paulderney foi o único que propôs alguma coisa, porque aí todos eles falam, tem duas frases que foram muito ouvidas essa manhã. Primeira precisamos fazer a reforma tributária. Isso não é uma questão, precisamos fazer a reforma. Outra precisamos preservar a Zona Franca de Manaus. Esse também está dado. Agora, como é que junta essas duas coisas? Ninguém fala. E uma das propostas do Paulderney Avelino foi: a gente faz uma lista de produtos que não se vai mexer ali, que vai manter o IPI zerado e tudo mais. Só que isso já fez algumas pessoas aí da indústria não gostarem muito da sugestão, apesar de que veio uma sugestão, ela é criticada. Por quê? Porque imagina que há um tempão atrás a Zona Franca de Manaus fazia, por exemplo, o videocassete. Aí ela tem o videocassete protegido. O que isso funcionaria hoje? Então, a longo prazo, não é uma sugestão que se sustenta, segundo especialistas aí da Zona Franca falam. Mas foi uma sugestão e é o momento de apresentar a proposta. Se bem que reforma tributária não é exatamente um assunto novo, né? Então, eu senti falta de ter uma coisa mais desenhada. Ok, eles vieram aqui e conheceram a Zona Franca, mas qual era a meta dessa visita? Com que decisão eles deveriam sair daqui? Isso não aconteceu, isso eu não vi ter. Tanto é que o governador Wilson Lima foi muito direto, dizendo: a gente precisa manter os incentivos da Zona Franca. E a resposta foi: a gente está conversando, a ideia é manter. Mas não tem assim, olha, no texto terá isso e aquilo, entende? A gente não tem essa frase, não será mexida, né? Os incentivos não serão mexidos. Ou o prejuízo será o mínimo. Ou o prejuízo será o mínimo. Não, há sempre nós estamos conversando, estamos vendo, daí tem aquela lista de situações que eles vão para minimizar os impactos, oferecendo outras atividades. E aí a gente sempre fica preocupado, né? Porque afinal de contas eles vieram aqui, mas não se compromete. Exato, não teve esse comprometimento. Você não escutou isso, né, Cíntia? Não. O que eu ouvi a gente tá torcendo junto aqui com vocês para que tudo dê certo. Mas esse foi o clima, Cid, Karime. A pergunta que eu te falo exatamente sobre isso já que não rolou nada assim às claras, o que rolou nos bastidores? O que você viu que poucos viram, Blink? O que me chamou a atenção de primeira foram as presenças e a ausência, tá?
presença do mais novo diretor da Petrobras, Marcelo Ramos, estava lá presente, inclusive foi citado na mesa, falaram dele, né? A gente agradece a presença aqui e tudo isso. E eu confesso que é um pouco estranho ver o Marcelo Ramos em um evento desse e ele não tá na mesa conversando sobre, porque a gente da imprensa super relaciona Marcelo Ramos a falar sobre Zona Franca de Manaus. Exato, né? Tá aí uma matéria que ele sabe bem, né? É verdade. Outra coisa que eu senti falta, outra pessoa que eu senti falta, na verdade, foi o superintendente, que não é ainda superintendente porque não foi oficializado o nome ali, mas Bosco Saraiva, que já foi anunciado por Alckmin, né? Não era para ser essa semana, Cíntia? A gente não estava aguardando isso? Então, o Bosco Saraiva, conversei com ele sobre isso, perguntei, oi, então, senti sua falta hoje. E ele falou, pois é, eu não fui porque até agora eu não sou superintendente. Na verdade, é uma promessa, foi combinado, mas ainda não saiu oficialmente. E ele falou, mas está dentro do prazo. A previsão é que em no máximo 10 dias o meu nome esteja lá e tudo mais. A partir daí eu passo a poder ir a eventos. E até já aproveitei a deixa e falei, então quando o senhor assumir oficialmente, o senhor me dá uma entrevista lá na Mix. Ele falou, com todo prazer, virei, então já estou cobrando aqui ao vivo de qualquer maneira, só para deixar registrado. Então, a ausência de Bosco Saraiva, mesmo ele não tendo assumido oficialmente, mas poxa, né, o nome dele foi falado por Alckmin, o nome dele foi também referenciado por toda a bancada do Amazonas, né? Não só pelos deputados federais, mas pelos senadores, e eu acho que ele deveria sim estar nesse evento hoje. Mas de qualquer forma, a superintendência da Suframa foi representada assim lá, claro que tinha o interino. Então a ausência do Bosco me chamou muita atenção e a presença de Marcelo Ramos também. E foi isso, assim, basicamente. Não teve muito... o Wilson Lima estava com o prefeito Davi Almeida. A gente sabe que há uma certa... como é que eu falo? Um clima, uma situação. Uma tensão entre os dois, mas eles estavam juntos para esse momento. Eles não estavam na Assembleia, eles foram juntos para a Ronda. Para visita. Para visita na fábrica e estavam bem. E era aí exatamente isso que eu queria saber. O que o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida apresentaram para os nossos visitantes a respeito do assunto? O que eu vi foi um governador Wilson Lima muito mais preocupado em ter uma resposta de, olha só, a gente precisa da Zona Franca aqui, a gente precisa que ela seja mantida e ela vai ser mantida. E ele não teve essa resposta. Como eu falei, né, no começo, o grupo de trabalho, ele tá ali comprometido, disse, ok, a gente quer conhecer a Zona Franca, a gente quer se aproximar mais, mas eles não falam, sim, será mantido todos os incentivos e tudo mais. Não, nós estamos conversando sobre isso. Já o prefeito Davi Almeida, ele traz ali alguns dados, né? Ele deixou bem claro sobre a relação entre a Zona Franca de Manaus e a preservação ambiental que ela promove, né? Porque daí não se prejudica a floresta e que isso é importante. Quem falou também dessa relação durante o seminário foi o secretário da Cefaz, Alex Del Giglio. E foi assim, esses foram os discursos. Enquanto Davi Almeida apresentou ali dados, falou sobre essa importância para a floresta e tudo mais, o Wilson Lima veio questionando, mas e aí, o que vai ser? Quando vocês saírem daqui, o que vai ser? E não teve resposta. Karime, Cid. Bom, hoje também estava aqui em Manaus, né, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann. O que se tira de positivo dessas visitas aí em Blink? Eu tiro que todo mundo resolveu vir no mesmo dia, né? E isso dificultou a minha vida um pouco para cobrir todos os lugares. Não deu para viabilizar. Mas Gleice Hoffmann, ela falou sobre fortalecer o PT nas câmaras municipais. Ela participou de um seminário de mobilização e organização que justamente fala sobre 2024, que é um assunto que eu não consigo sair daqui sem falar sobre. E ela fica em Manaus até dia 16. Então, ela tem aí toda uma agenda. Sobre isso de fortalecer vereadores, né? Aqui em Manaus vai ser um trabalho muito pesado, porque dos 41 só tem um do PT, que é o vereador Sassá da Construção. E falando da ministra, que você falou também, né, Cid? Da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ela veio aqui para conhecer as políticas públicas de atendimento às mulheres vítimas de violência e principalmente para anunciar a construção da Casa da Mulher Brasileira. Para fazer essa casa, o Wilson Lima, governador, assinou a liberação de 7,5 milhões, que vem aí da Caixa Econômica. E do Ministério da Mulher vão ser repassados outros 10 milhões. Essa Casa da Mulher
Casa da Mulher Brasileira, ela tem uma série de recursos para atender justamente mulheres vítimas de violência, mulheres que precisam de atendimento de defensoria pública, promoção de autonomia econômica, enfim, ela já existe em alguns estados e agora passará a ser construída aqui no Amazonas também. É isso aí. É isso aí. De acordo, acho que com a Agência Brasil aqui, a meta do governo federal é levar essa iniciativa da Casa da Mulher Brasileira a 40 cidades até 2026, né? Seria um novo formato para abrigar e atender a essa mulher vítima de violência doméstica, não é isso? Exatamente isso, Karine. Vamos aguardar, então. Contemplado aí nessa cidade. Essas dezenas de cidades. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. Até segunda. Até segunda. 18 horas. Olha, a Polícia Civil do Amazonas divulgou um alerta aos pais e responsáveis sobre o comportamento dos filhos dentro e fora do ambiente escolar. Essa medida faz parte das ações que estão sendo tomadas para o combate aos atos de terrorismo nas escolas. E a repórter Nathalie Moraes conversou com a delegada Juliana Tuma, titular da especializada em apuração de atos infracionais, e traz os detalhes sobre os principais sinais desse alerta. Vamos conferir. Atenção ao comportamento e às atitudes dos filhos dentro e fora do ambiente escolar é a principal orientação dos especialistas em segurança pública. A Polícia Civil do Amazonas, junto à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, divulgou uma série de orientações aos pais e responsáveis sobre os cuidados aos comportamentos e atitudes dos nossos filhos. Esse alerta faz parte de uma série de medidas que estão sendo tomadas pelas Forças de Segurança Pública do Amazonas no combate aos atos de terrorismo dentro das escolas aqui de Manaus. Para a delegada Juliana Tuma, a participação dos familiares é de extrema importância na prevenção desses atos infracionais. De modo que a gente conclama os pais e os responsáveis para estarem conosco na prevenção de situações dessa natureza, na medida em que podem estar com esses adolescentes numa vigilância mais enérgica, num acompanhamento, num monitoramento, que a condição peculiar de desenvolvimento dessas pessoas requer. Segundo a delegada Juliana Tuma, a prevenção de ataques dentro do ambiente escolar já é uma preocupação da Polícia Civil do Amazonas. Por isso, são realizadas palestras nas escolas da rede pública de ensino, pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos e pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A prevenção no ambiente escolar já é uma preocupação da Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais e de outras delegacias, como a Delegacia Especializada em Combate aos Crimes Cibernéticos, na medida em que tem feito palestras, capacitações para os docentes, para os gestores, para os discentes, quando conscientizamos a comunidade escolar no sentido da responsabilização de determinadas condutas dentro daquele ambiente, dentro de uma escola. Daí porque é completamente inaceitável, completamente intolerável determinadas condutas, como porte de materiais pérfuro-cortantes dentro de escolas. Em meio a essa onda de violência nas escolas, a Polícia Civil do Amazonas tem autuado de forma conjunta com o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar, implantado na Secretaria de Estado de Educação, na apuração dos atos de terrorismo que venham a ameaçar a integridade dentro do ambiente escolar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, já está em vigor a lei que reserva 10% das vagas nas agências públicas de emprego para mulheres vítimas de violência. É o nosso assunto em instantes. Agora, 6h19, vamos conferir a previsão do tempo para este fim de semana com Karine Leão. Vai, Karine. Previsão do tempo. Para este sábado, segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 99%. E no domingo também, sol com muitas nuvens durante o dia e período de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 90%, a mínima prevista é de 23 graus
e a máxima não deve passar dos 30 graus. 18 horas. Muito bem, e o Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje. Agora o nível do rio no Porto de Manaus é de 26 metros e 41 centímetros acima do nível do mar. Mix. E o balanço da Delegacia da Receita Federal revela que foram apreendidos, em todo o ano de 2022, mais de 435 quilos de drogas nas alfândegas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e nos Correios aqui em Manaus. O entorpecente mais apreendido foi o skunk, com 316 quilos. Em seguida, vem a cocaína, com 116 quilos, e a pasta base, 1,5 quilos. Ao todo, 16 pessoas foram presas nesse período. Bom, no ano passado foram apreendidos ainda 130 gramas de maconha, 241 gramas de haxixe, 1.156 comprimidos de êxtase e 2.400 mil selos de êxtase. A Receita Federal apreendeu ainda 95 mil dólares em cédulas falsas. E nos 2 primeiros meses deste ano, a Receita Federal já apreendeu cerca de 180 quilos de drogas, o que representa mais de 1/3 de toda a droga apreendida em 2022. Somente em janeiro e fevereiro foram apreendidos 108 quilos de skunk. 6 pessoas já foram presas. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, entrou em vigor no último dia 4 deste mês a lei que reserva 10% das vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE, para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. A nova norma alerta a lei do SINE e teve aí origem no projeto do deputado capitão Alberto Neto, do PL, aqui do Amazonas. Exatamente. Vamos conversar agora com o autor dessa lei, o deputado federal do Amazonas, capitão Alberto Neto, do PL. Muito boa noite, seja bem-vindo ao vivo aqui nos estúdios da Mix, aqui em Manaus. Muito obrigada pela sua presença. Então, deputado, o objetivo principal dessa lei é realmente romper esse ciclo de dependência econômico que muitas mulheres têm em relação aos seus agressores. Boa noite, bem-vindo ao 18 horas. Boa noite, Karine, boa noite, Sidney, boa noite a todos os ouvintes agora da Rádio Mix. Essa lei é exatamente isso, ela quer romper a barreira da violência, quer tirar a mulher desse ciclo de violência. Isso foi uma experiência que eu vivi como policial, foram centenas de ocorrências que eu atendi de violência doméstica. O que eu percebia? Que muitas vezes quando eu ia prender o agressor, a mulher estava lá, agarrada ao seu filho, agredida, violentada, abalada psicologicamente, mas quando eu ia colocar o agressor no xadrez, ela clamava: policial, por favor, não leva meu marido preso não, dá só um susto nele, porque se ele for preso amanhã, não tenho o que comer. E isso partiu do meu coração, porque ele merecia, esse agressor merece estar na cadeia. O prejuízo, a destruição que ele está causando na família, na mulher, na criança, é assim, talvez é muito difícil a recuperação disso. Prejuízo social enorme, né? Logo, é uma obrigação do Estado ter uma política séria de empoderar essa mulher para salvar a vida dela. O nosso país hoje é o 5º país do mundo no número de feminicídio. Olha a vergonha que nós temos. O 5º país no mundo no número de feminicídio. Feminicídio é a morte da mulher pela sua condição de mulher. E geralmente essas ocorrências são de violência doméstica. E o feminicídio, Karine, ele não acontece do dia para a noite. São anos e anos de violência até chegar ao caso mais grave dela perder sua vida. Então o Estado tem que ter uma política séria para tirar essa mulher da casa do agressor. E durante a pandemia os números aumentaram, porque o agressor começou a conviver mais com a vítima. Estavam todos confinados, né? Todo mundo confinado e a violência doméstica aumentou. Isso em todo o Brasil. Então nós precisamos de uma política que empodere essa mulher, para que a mulher tenha condições, que o agressor, se tem uma agressão, que ela possa denunciar o seu marido, que ela possa ter uma independência financeira para ela poder criar o seu filho, para ela poder se sustentar, que todo mundo merece respeito, todo mundo merece ser feliz, e a mulher principalmente, porque é a mulher que traz a vida ao mundo. É quem é mais responsável pela educação dos filhos, não é? Sim, também. E inclusive a gente está com problema de violência nas escolas, e
muitas vezes é fruto de uma instabilidade dessa no lar, né? De agressões. E a gente precisa romper esse ciclo precisa ser rompido, e essa lei vem nesse sentido, de empoderar a mulher para que a mulher tenha condições de sustentar a sua família e dar continuidade. E conseguir uma nova vida, recomeçar com o dinheiro para pagar as contas. E hoje tivemos uma boa notícia também, que hoje o governador, ele assinou a contrapartida da Casa da Mulher, que é uma emenda da bancada do Amazonas, dos 3 senadores, mais os 8 deputados federais da legislatura passada. Nós colocamos 10 milhões aqui no estado, no governo do estado, para a criação da Casa da Mulher, e faltava a contrapartida do governo. Aí veio a pandemia, faltou o local correto, tinha alguns estudos que precisavam ser feitos, mas isso já foi superado. O governador assinou hoje, junto com a ministra da Mulher, a Cid Gonçalves, e logo nós vamos ter mais um vetor importante para acolher essa mulher e direcionar também essa mulher a cursos profissionalizantes, psicólogos, terapias, entrar no mercado de trabalho com essa lei aprovada. Isso também tenho certeza que vai ajudar bastante. E, deputado, o Cine Manaus já está cumprindo essa lei? Já temos casos de mulheres beneficiadas por essa cota de 10%? Excelente pergunta, Sidney. Eu já estive no Cine Amazonas, não no Cine Manaus, no Cine Amazonas, do governo do estado, que é o responsável por fazer esse direcionamento dos trabalhos, e já elaboramos várias estratégias para que a lei se torne bastante efetiva. Ela já conseguiu um contrato com a Michelin, onde se responsabilizou em 30% das vagas, obrigatoriamente, serão colocadas para as mulheres. Então, talvez a gente consiga superar mais ainda essa questão dos 10%, que o 10% são para as mulheres que sofrem violência, né? Mas muitas vezes a gente vai ter dificuldade pela questão da capacitação. Então a gente vai fazer um trabalho bem transversal. Vamos fazer parceria, o Cine vai fazer parcerias com essa rede de proteção da mulher, para direcionar essa mulher para ver qual a aptidão dela, capacitar, e assim a gente conseguir ter mais facilidade que ela entre no mercado de trabalho. Mas ela vai ter uma prioridade. O Estado fala, não, a mulher é prioridade, e a mulher que está sofrendo violência é uma prioridade maior ainda. Tá ótimo. Agora, essa lei é muito recente agora. Sim. Pouca gente conhece. Quais as ações para tornar essa lei conhecida e essa mulher vítima de violência saber que pode contar com isso? Karine, como você falou, a lei é muito recente. Eu estava conversando com a ministra hoje sobre essa lei, e ela já está com um grupo de trabalho para operacionalizar essa lei em todo o país. Como eu sou aqui do Amazonas, já corri lá no Cine Amazonas para a gente agilizar e o Amazonas ser referência no país, como colocar a mulher no mercado de trabalho. Uma das sugestões que nós tivemos, e uma das metas, é fazer essa parceria com a rede de proteção. Então a gente já vai para as organizações que cuidam das mulheres que sofrem violência. Então já vamos fazer essa parceria não só com a vaga de emprego, mas também com cursos de capacitação. Já me comprometi em colocar emendas parlamentares para que a gente possa investir em cursos para que essas mulheres tenham mais facilidade ainda de entrar no mercado de trabalho. Fundamental. E como é que vai ser a fiscalização para saber se as mulheres vítimas de violência estão sendo realmente priorizadas na oferta das vagas de emprego? Isso é uma responsabilidade do Cine, pela lei do Cine. Então, como os parlamentares, podem fazer essa fiscalização. Há um comprometimento nacional no combate à violência contra a mulher. Eu acho que para a gente acabar com essa vergonha brasileira que é uma cultura de violência contra as mulheres no nosso país, que é um absurdo isso, e que a gente precisa cuidar disso desde a criança, na escola. A escola precisa ensinar que a violência causa um prejuízo enorme na sociedade, e a violência contra a mulher, o prejuízo é maior ainda. A gente destrói, quando a gente agride uma mulher, a gente está agredindo toda a família, a gente está destruindo o futuro da criança. Essa criança vai crescer com problemas psicológicos. As marcas e todo o ambiente, né? E a tendência, de acordo com algumas pesquisas, é ele repetir o ciclo da violência.
e quando ele crescer, ele vai acabar repetindo esse ciclo e a gente vai ficar nesse enxugar gelo. Então, a gente precisa mudar lá na criação dos nossos filhos, na escola, com disciplinas, e já provamos isso. Na grade curricular das escolas tem que ter o combate à violência contra a mulher, e um dos fatores é a questão financeira para salvar a mulher hoje, porque nós somos o 5º país do mundo no número de feminicídio. Hoje nós precisamos empoderar essa mulher, colocar ela no mercado de trabalho para salvar a sua vida. Tem outros fatores. Conversei hoje com a ministra, falei: ministra, nós precisamos colocar a tornozeleira eletrônica no agressor, porque só um aplicativo do botão do pânico muitas vezes não é suficiente, porque quando ela estiver no momento de perigo, daqui que ela abre o celular, daqui que ela abre o aplicativo, ela já morreu. Já aconteceu. A tornozeleira eletrônica vai fazer com que a polícia fiscalize por onde o agressor está andando, porque lá tem um GPS, a gente sabe toda a rota do agressor, vai saber se o agressor entrou no perímetro da casa da vítima, a polícia de imediato já é acionada. E nós temos aqui um programa maravilhoso, que é o Ronda Maria da Penha, que pode fazer muito bem essa fiscalização. Então a gente tem que aprovar, e eu já me comprometi de a gente direcionar um projeto de lei, ou vindo do governo ou do parlamento, para que o próprio delegado possa acionar uma tornozeleira eletrônica se ele vê que o caso realmente é grave da violência contra a mulher, que ele acione esse mecanismo, que já existe para outros tipos de crimes, né? Por exemplo, quando a progressão de pena, ao invés de ser o semiaberto, hoje a tornozeleira eletrônica é utilizada. Então a gente tem que usar a tecnologia também para salvar as nossas mulheres. Sem dúvida, até porque a gente sabe que quando chega ao feminicídio, quando essa vítima ela é assassinada, isso ela já, a maioria das vezes já fez um BO, já está com aquele boletim, aquela questão de restrição, ou seja, é reincidente. Sim, verdade, Karine. A tornozeleira seria uma resposta mais rápida. Nós não estamos conseguindo reduzir os números. Exato. Mesmo com medida protetiva. Hoje o delegado pode fazer a medida protetiva, não precisa mais do juiz. Isso dá uma agilidade. Então nós voltamos a própria lei Maria da Penha, ela trouxe uma melhora na legislação penal. Muito mais rigorosa para prender o agressor. Porém, os números não reduziram. Ainda somos o 5º país do mundo no número de feminicídios. Só de estupro de mulheres, no ano passado nós tivemos mais de 66 mil. Há uma cultura de violência contra as mulheres no nosso país. Então nós precisamos cuidar, lógico, da educação, como eu falei no início, que é a base, mas enquanto isso nós precisamos penas mais rígidas e usar, por exemplo, a tornozeleira mais eficiente. Vai ser mais eficiente, porque o agressor vai ser monitorado. Né? Ele vai ter a certeza que se ele entrar na casa da vítima, a polícia vai saber que ele vai estar lá. Se ele cometer qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de delito, facilmente ele será criminado e irá para a cadeia. Enfim, bom, vamos mudar um pouco de assunto. Estamos em 2023, 2024, ano eleitoral já está aí, não se fala de outra coisa. E o seu nome já aparece como provável candidato à Prefeitura de Manaus. O senhor vai encarar mais uma disputa? Karine, eu recebi uma missão do Partido Liberal, que é o meu partido, de organizar o partido para as eleições de 2024. É muito cedo ainda. A minha missão é deixar o partido forte. Eu preciso atrair, de repente, vereadores já com mandato, possíveis candidatos. Eu preciso formar um time de 42 candidatos. Né? No mínimo 12 mulheres e 30 homens. Pode ter mais mulheres, mas no mínimo nós precisamos trazer pessoas que queiram mudar, entrar na política, fazer a diferença na nossa sociedade. Então eu estou muito focado em relação a montar o partido. Se nós vamos ter, e também já tem uma decisão que nós vamos ter um candidato majoritário. Agora, se vai ser eu, se vai ser o deputado Pérez, se vai ser o Coronel Menezes, é o candidato que tiver maior condição, for mais viável, tiver melhor nas pesquisas. Isso a gente vai decidir lá na frente. Isso é até bom, porque nós temos bons quadros que são bastante competitivos. Já tem um nome aí do partido já na boca das pessoas, né? Isso, então eu estou com essa missão de cuidar das eleições de 2024, eu estou na presidência do PL Manaus, eu tenho certeza que nós vamos surpreender positivamente nessas eleições. Inclusive o nosso partido,
O presidente Bolsonaro, no segundo turno, teve 60% dos votos aqui em Manaus. Sim. Então mostra que há uma tendência da cidade de Manaus a apoiar o presidente Bolsonaro, a ser mais liberal, a ser mais conservador, e isso encaixa muito com o nosso partido. Perfeito. Não tem como fugir disso, né? Vamos falar um pouco também sobre essa onda de violência e ataque nas escolas, que o parlamento pode fazer para que as escolas voltem a ser ambiente seguro, acolhedor, de paz e de aprendizado. Sidney, eu tenho dado várias entrevistas essa semana por ser minha especialidade, a questão da segurança, né? E se a gente fizer uma pesquisa hoje, eu vi algumas pesquisas, né, que não foram divulgadas, mas o que a população mais reclama é da segurança. Então há uma insegurança na cidade de Manaus, no nosso país, há uma falta de sensação de segurança, isso em todos os lugares, inclusive nas escolas. Então nós temos dois fatores que a gente precisa analisar em relação à segurança nas escolas. Um fator externo e um fator interno. O fator externo é o caso que aconteceu, aquela tragédia lá de Blumenau, que um psicopata invadiu uma creche e assassinou 4 crianças. Assim, quando eu falo isso, causa uma revolta muito grande, né? Tem que causar mesmo. E por que isso aconteceu? Um dos problemas é que não tinha procedimentos de segurança na creche. Alguém com facilidade pulou o muro e conseguiu acessar as nossas crianças. Isso não pode acontecer. E eu percebi, às vezes a gente... Thomas Jefferson falou que o preço da liberdade é a eterna vigilância. A escola mesmo da minha filha tem 3 anos. E quando eu fui buscá-la, né, semana passada, vi várias falhas na segurança. Então, já liguei para a dona do colégio, vamos mudar aqui o protocolo de entrada na escola, a identificação ser um pouco mais rigorosa, mais distante do acesso às crianças. Isso tudo vai evitar, porque o criminoso ele procura facilidade. O ladrão, quando estiver numa rua para invadir uma casa, ele vai ver se a casa, se ele olhar um muro que tem cerca elétrica, o que não tem, ele vai no que não tem. O criminoso pensa assim, se tem grade, se tem cachorro. Sempre é certo, né? O criminoso não quer ir pra cadeia, né? Tanto, o cara é doido, mas ele não invadiu um quartel da polícia, ele não entrou numa boca de fumo pra enfrentar traficantes, ele entrou numa creche, onde tinha criança, onde tinha pessoas vulneráveis, covarde. Então nós precisamos pensar em protocolos de segurança dentro das escolas. A utilização de tecnologia, como a questão das câmeras, é fundamental. Ter um profissional especializado em segurança para ter essa expertise de problemas na estrutura da escola, por falta de segurança, de precisar alguém mais alterado, ele vai lá e consegue fazer a abordagem. Com todo o treinamento. Com todo o treinamento que ele tem. E treinamento também da equipe escolar? É muito importante porque também. Porque a gente viu que São Paulo, naquela outro ato do jovem, né, do estudante, ele foi mobilizado pelos professores que tinham treinamento. Sim. Todo treinamento, ele vai somar isso, né? Se a escola entender que está num momento diferente, né? Os problemas que aconteciam no passado são diferentes do que acontece hoje, né? A gente tem a questão da internet, né? Tem toda aquela deep web, tem essas brincadeiras danosas que os nossos filhos estão sendo influenciados. Muitas vezes nossos filhos estão sendo criados ali pelo celular e os pais, e aí não culpo assim diretamente, mas o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando e a criança está ou na escola ou no computador. Então a falta da presença dos pais, acredito que influencia muito na criação do filho e a influência dele. E fora o problema, talvez, psicológico que aquela criança já tenha, que precisa de um profissional especializado. Então, muitas vezes nas escolas públicas, nós não vamos encontrar um psicólogo. Então, aí vem aquela questão do outro fator, é o fator interno. As escolas, hoje, elas se afastaram da comunidade. A escola se afastou dos pais. O pai tem uma falsa impressão, o pai e a mãe tem uma falsa impressão que, ao colocar o filho na escola, o filho está sendo educado. Isso é uma grande mentira. A educação de sucesso vai ser na simbiose da escola com a família, com a comunidade. Perfeito. E eu já vi escola transformar a comunidade. Por exemplo, a escola da Polícia Militar.
que fica lá na Zona Norte, no bairro... Ela é referência, a gente falou dela ontem aqui. Isso, Parque São Pedro. Isso, ela conseguiu transformar, é um caso de sucesso. Eu vi isso acontecer passo a passo. Primeiro, eu atuava na repressão ao tráfico pela ROCAM e fiz troca de tiro naquela área, aprendi traficantes, assaltantes. E depois, quando a escola chegou e a família começou a participar da educação, vendo o filho ter bons resultados, uso da tecnologia, as reuniões, a disciplina dos alunos, a melhora educacional dos seus filhos, isso fez com que aquela comunidade reduzisse para quase zero os índices criminais. Ou seja, é um trabalho que realmente é possível, é só saber fazer com essa interação. Então a escola precisa interagir com a comunidade, e a comunidade, e quando a gente fala, tem as escolas privadas, escolas públicas, e os pais principalmente precisam entrar na educação dos seus filhos. Tá certo. E além disso, só para finalizar, Karine, a presença do profissional especializado. Pronto. Por exemplo, o caso que aconteceu aqui em Manaus, recentemente, na escola adventista, eu tenho certeza que o psicólogo, não sei se tinha psicólogo lá, mas um profissional especializado poderia ter notado que essa criança já deu outros sinais de violência. Sim, aí poderia ter evitado. Poderia ter chamado os pais, poderia ter feito um procedimento de terapia, não sei. Algo mais eficaz, algo mais eficiente. Isso vai resolver 100% das tragédias? Não. Mas a gente pode prevenir muitas tragédias que podem vir por aí. Ok, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Karine, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Sidney, obrigado você que está nos ouvindo. Aproveitar para fazer um convite, venha se filiar ao Partido Liberal, que nós estamos nos preparando para as eleições em 24, próximo ano. Eu ou o Cid, os dois? Os dois e quem está nos ouvindo também. Tá certo, para todos. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Conversamos com o deputado federal do Amazonas, capitão Alberto Neto. 18 horas. Obrigado, hein? Bom, o Instituto Nacional de Meteorologia, em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas aqui do Amazonas, deu início às ações do Plano Nacional de Vigilância de Mercado para impedir a comercialização de produtos irregulares do comércio. E nesse primeiro momento, o alvo são as balanças comerciais. Os estabelecimentos que apresentarem irregularidades estão sujeitos a penalidades previstas em lei, com multas que variam aí de 100 a R$1,5 milhão de reais. A repórter Nathalie Moraes explica mais pra gente sobre essa fiscalização. As balanças comerciais são alvos de fiscalização do Inmetro e do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. A ação acontece em todo o Brasil e é resultado de uma parceria entre o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e o Instituto de Pesos e Medidas Nacional. Aqui no Amazonas, somente no primeiro dia de atuação, foram verificadas mais de 62 balanças comerciais, sendo 3 balanças reprovadas, apresentando display queimado e com erro na pesagem. Os responsáveis pelas balanças receberam orientações para corrigirem os equipamentos. A manutenção deve ser feita sempre por empresas autorizadas pelo IPEM aqui no Amazonas e, após aprovadas, podem retornar ao uso no comércio, como explica o diretor-presidente do IPEM, Renato Marinho. Só no primeiro dia nós já constatamos 3 instrumentos reprovados, onde eles serão orientados para que sejam corrigidos os erros, né? Porque essa ação é uma ação educativa, né? Mas vale ressaltar que estamos sempre atentos e vigilantes no mercado, tanto aos comerciantes como aos fabricantes, para atuarem dentro da legalidade. O Plano Nacional de Fiscalização do Inmetro tem duração de 90 dias com foco em 13 produtos por semana. Nessa primeira semana, o alvo são balanças comerciais. Os estabelecimentos que apresentarem irregularidades serão orientados a corrigirem os procedimentos. Em caso de reincidência, estarão sujeitos às penalidades previstas em lei, com multas que variam de 100 a R$1,5 milhão de reais. Taxímetros, brinquedos, capacetes e sistemas de GNV são alguns dos produtos que também estão sendo fiscalizados nesta primeira semana. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, faltando 15 para as 7, vamos conferir tempo e temperatura para esta noite. É com você, Karine Leão. Previsão do tempo.
A previsão é períodos de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 98%. E você sabia que o mês de abril é conhecido como o mês dedicado aos livros e à leitura? Pois é, olha só, dia 18 é o Dia Nacional do Livro Infantil e dia 23 o Dia Mundial do Livro. Mas, infelizmente, a leitura é uma prática que vem se reduzindo aqui no Brasil e no mundo também, né, Cid? Infelizmente, Karime, é verdade. Pra gente ter uma ideia, nos últimos 4 anos o Brasil perdeu mais de 4 milhões de leitores. Em 2022, uma pesquisa divulgada pelo site de notícias Página Brasil de Fato mostrou que 44% da população brasileira não lê e 30% sequer comprou um livro. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Abril é o mês de celebração do livro em 2 datas. No dia 18 é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, data em memória a Monteiro Lobato. E no dia 23 de abril é celebrado o Dia Mundial do Livro, data simbólica em homenagem a 3 grandes nomes da literatura internacional: o inglês William Shakespeare, o espanhol Miguel Cervantes e o peruano Inca Garcilaso. Tenório Teles é professor, poeta, ensaísta, dramaturgo e crítico literário amazonense. Ele revela que os livros lhe proporcionaram uma visão mais ampliada da vida. Os livros trouxeram para mim a paixão, o encantamento, o senso estético e principalmente esse entendimento de que o livro é uma distração, é um entretenimento, mas também é uma forma de acessar a vida, de acessar o mundo, de compreender o mundo. O escritor amazonense destaca a importância da leitura. Ela é fundamental no processo de formação de todo ser humano. Nós aprendemos palavras novas, acumulamos informações e com isso constituímos um grande repertório de informações, de conhecimentos e de percepções da realidade. O Brasil perdeu nos últimos 4 anos mais de 4,6 milhões de leitores. Só no ano passado, uma pesquisa divulgada pela Página Brasil de Fato mostrou que 44% da população brasileira não lê nenhum livro e 30% nunca comprou um livro. Os dados revelam ainda que a cada ano o país perde mais leitores. O hábito pela leitura é essencial para a expansão de conhecimentos e para a abertura de novos horizontes. A especialista em metodologia da língua portuguesa e literatura brasileira, Luane Assis, evidencia a preocupação em relação aos baixos índices de leitura no país. Nós estamos muito preocupados e atentos ao incentivo à leitura. Seja a leitura que for, de um jornal, de uma revista, nós precisamos ter essa base, essa consistência para que esse aluno ele consiga caminhar com a leitura de uma forma muito autônoma. Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Livro, o museu aqui da cidade vai sediar o lançamento do livro Poesia de José Seráfico. Ainda durante a semana, serão realizadas rodas de leitura e debates sobre os escritores Miguel Cervantes, João Guimarães Rosa e João do Rio. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h48, vamos voltar a falar de Zona Franca de Manaus e reforma tributária. É que o secretário especial de reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, disse que não há acordo sobre o tratamento a ser dado à Zona Franca na reforma tributária. Exatamente, Cid. Para explicar essa declaração do secretário Bernard Api, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu, então, é um assunto que não para. Será que o amazonense pode ficar tranquilo ou aflito com essa declaração? Chega junto, seja bem-vindo. Cadu, você nos ouve? Cadu, nós não estamos lhe escutando. Nós temos o seu vídeo. Agora sim? Conta pra gente. Ele deve ficar um pouquinho aflito, assim, um pocão assim. Desse tamanhão. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas.
Bernardo Api, que é o homem forte da reforma tributária, disse que o governo federal vem dialogando com a equipe técnica do governo do Amazonas e que as coisas estão avançando, segundo ele, com a devida calma, mas ainda não há nenhuma definição sobre o tratamento que vai ser dado à Zona Franca de Manaus nessa reforma tributária. E ele disse ainda que a discussão envolvendo a Zona Franca de Manaus pode levar mais tempo em relação ao texto principal da reforma tributária, Karime. Ou seja, a Zona Franca de Manaus deve ser o último ponto a ser consensuado no projeto de reforma tributária que vai ser discutido e votado no Congresso Nacional. Imagina só a confusão, viu? Hoje ele participou de uma conversa com analistas econômicos e ele disse que o governo federal apresentou essa semana a primeira proposta que contempla a Zona Franca de Manaus na reforma tributária, que o texto foi entregue ao governo do Amazonas e que está sendo analisado o conteúdo. Ou seja, o diálogo está acontecendo, mas por enquanto sem um entendimento. E ele disse ainda que os técnicos do Ministério da Fazenda estiveram aí em Manaus essa semana para conhecer melhor os incentivos fiscais de ICMS, que é uma questão do governo do Amazonas. Agora, Karime, o Bernardo Api falou uma coisa interessante nessa conversa com os economistas. Eu separei um trecho da fala dele. Vamos ouvir juntos. E está andando bem, a discussão está andando bem, não tem nenhum acordo fechado, nada disso, e quando tiver fechado vai ser levado para a instância política para aprovação. Então a Zona Franca de Manaus é de fato um tema à parte que já está sendo discutido. A ideia, como eu falei, é num prazo razoável, mas mais longo do que o prazo da transição da reforma tributária, migrar para um sistema mais eficiente de geração de emprego e renda na região, explorando vocações regionais, não necessariamente exatamente com o modelo atual. 18 horas. A gente acompanhou a fala declaração, né, do secretário Bernardo Api sobre essa questão da Zona Franca de Manaus, e a gente sempre fica com o pé atrás e muito preocupado, né, Cid? Pois é. Cadu. Karime, eu puxei exatamente a questão final da fala dele. Ele diz que a ideia do governo federal é fazer com que a Zona Franca de Manaus migre para um sistema mais eficiente de geração de emprego e renda, explorando vocações regionais, não exatamente dentro do modelo atual. Esse é o ponto de desconfiança, né? Porque a gente sabe que vai se mexer na Zona Franca, nas leis que regem a Zona Franca, mas a que ponto, a que nível, né? E é como você disse hoje, é como disse a Blink também, todo mundo está falando que é importante, a reforma é importante para o Brasil, que vai ser aprovada. Inclusive o próprio Api, nessa entrevista, ele disse que ele está confiante de que a reforma saia, ele está mais confiante em relação a 2003 e 2008, quando foram discutidas reformas tributárias naquela época. Ele disse que esse ano sai, segundo ele. Mas ninguém sabe, com relação à Zona Franca, como é que vai ser esse diálogo, esse relacionamento, essa conversão, né? E a gente não sabe se a proposta do governo, afinal, vai mesmo trazer essa tal eficiência como promete o secretário Bernardo Api. Karime Cid. Pois é, Cadu, o que dá para tremer um pouco é saber que vão mexer, mas não tem nada para colocar nessa mexida. Fica tudo muito duvidoso. E sobre o arcabouço fiscal, procede a informação de que o Fundo da Amazônia vai mesmo ficar de fora? Procede, Cid. Para o nosso ouvinte entender melhor, o arcabouço fiscal é uma proposta do governo para não exceder os gastos públicos por causa da PEC da transição, que foi aprovada no fim do ano passado, né, tirando 170 bilhões dos cofres da União para bancar programas sociais. O novo governo teve que se comprometer em apresentar uma garantia de que não vai fazer rombo nas contas públicas, né? E nesse arcabouço fiscal, que vai ser apresentado na semana que vem, provavelmente na segunda-feira, estão de fora aí os recursos do Fundeb, que é voltado a contribuir com o pagamento dos professores, né? Aquele a mais, aquele plus no salário dos professores, e também o novo piso salarial dos profissionais da enfermagem, e agora o Fundo Amazônia. Está no texto a exclusão de despesas com projetos socioambientais ou relativos a mudanças climáticas, custeadas com recursos de doações. Noves fora é o Fundo Amazônia. Na prática, o Fundo Amazônia vai ser uma exceção à regra nesse arcabouço. O objetivo do governo é não prender os recursos internacionais do Fundo Amazônia, que já são 3 bilhões e 300 milhões de reais,
nessa burocracia de prestação de contas que o governo precisa cumprir com os órgãos de controle e com o Congresso Nacional. Isso dá mais liberdade para o governo federal poder utilizar esses recursos nas ações de combate ao desmatamento, ao garimpo ilegal, por exemplo, e cumprir com os compromissos internacionais que foram firmados durante essa captação de recursos, né? Cid Karime. Cadu, e depois de tanta polêmica, Cadu, vamos pagar mais caro para aqueles produtinhos que a gente compra na internet. O governo anuncia que vai realmente editar uma medida provisória para cobrar impostos nas compras feitas pela internet em sites estrangeiros. Então, não recuou e é isso aí, acaba quem vai pagar essa conta é a gente, né? Não, Cadu, explica. Isso, o governo não recuou nessa questão não, Karime. Na semana que vem deve ser publicada uma medida provisória que tem efeito imediato, né, para permitir a tributação sobre a compra de produtos no valor de até $50 de pessoa física para pessoa física no Brasil. O governo entendeu que os sites estrangeiros, especialmente aí os chineses e os indianos, se utilizam da isenção de impostos previstas em lei nessa modalidade pessoa física para pessoa física nesse valor de $50 para vender aos consumidores no Brasil em larga escala, né, como se fossem vendas unitárias ali de pessoa para pessoa. Por isso que o Fernando Haddad vem chamando isso de contrabando, né? Ele vem travando uma guerra, inclusive na mídia, sobre essa questão. Isso gera uma crise, Karime. Por quê? Deixa muitos eleitores do presidente Lula indignados. Afinal, como eu, como você, como Cid, né, as pessoas veem nesses sites aí um jeitinho melhor de pagar mais barato. E por isso que o governo está montando, sabendo dessa crise que está por vir aí, o governo está montando uma estratégia de marketing para convencer a população de que essa é a melhor forma de proteger a economia nacional e o empreendedorismo brasileiro. E esse trabalho inclui a participação de lideranças políticas, de parlamentares, personalidades públicas como artistas, atletas, enfim. O objetivo vai ser construir uma narrativa positiva. E é uma estratégia meio bolsonarista, né? Que o bolsonarismo fez muito isso para se alinhar, ajudar o governo na época, a população a entender as ações do governo, foram implementadas diversas estratégias de guerrilha nas redes sociais. É isso que o PT agora vai fazer. Essa mudança, Karime, essa probabilidade aí de tributar essas compras, até o momento não acendeu alerta de crise com o governo chinês. Karime, porque a visita do presidente Lula à China foi considerada bem-sucedida e com a formalização de 15 acordos bilaterais de comércio e de serviços com impacto de $50 bilhões só de investimentos. E foi definida também a criação de uma comissão sobre meio ambiente e mudanças climáticas entre os dois países. E hoje à tarde, Karime, o presidente Lula se reuniu com o presidente chinês, o Xi Jinping, e nesse encontro a missão foi recompor a relação diplomática que foi duramente arranhada pelo governo anterior, que por motivos ideológicos cometeu muitos erros, muitos deslizes na política externa do nosso país. Eu volto com vocês, Karime e Cid. Muito obrigada pelas informações, ótimo fim de semana, até segunda, Cadu, tchau, tchau. Tchau, gente. 18 horas. Valeu. Bom, hoje é sexta-feira e você já sabe que é dia de conferir dicas da nossa agenda Mix. Tem show de humor, boi bumbá, música dos anos 90 e feira gastronômica para você curtir com toda a família. Então, sextou, confira as dicas da repórter Nathalie Moraes. Sextou e para comemorar o aniversário de 13 anos do Casarão de Ideias, o Centro Cultural, que fica localizado na Rua Barroso, no centro aqui da capital. Programação especial que inicia hoje e segue até o dia 16 de abril. As comemorações acontecem no Jardim Roselli, ambiente dedicado à gastronomia no terraço do Espaço de Cultura. Ainda hoje, o Casarão de Ideias apresenta a partir das 7 da noite o show Samba Entre Amigos. Lembrando que a entrada é gratuita. E para quem quer uma noite dançante, a Casa 7 Pub da Rua Marquês de Muritiba, no bairro de Flores, realiza nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, o especial Maná e Reginaldo Rossi. Os ingressos estão sendo vendidos no site simpla.com.br.
e sabadou no ritmo do 2 pra lá e 2 pra cá. É a segunda edição da temporada do Bar do Boi Caprichoso. Dessa vez, o boi da estrela azul e branco exaltará os povos indígenas. O evento é gratuito e acontece no Sambódromo Centro de Convenções a partir das 9 da noite. Nesse sábado acontece o I Love 90 Flashback 360 graus, relembrando as melhores músicas que marcaram a década de 90 com os DJs Raidi Rebelo, Ari Guedes, Márcio Lima. A festa tem início às 10 da noite no pavilhão de eventos do Estúdio 5 Centro de Convenções. Os ingressos estão sendo vendidos no site ingressosfly.com. E que tal aproveitar o domingo com toda a família? É que nessa domingueira a Fundação Amazônia Sustentável realiza uma edição especial da Feira da Faz, com o tema Abril Indígena. A feira tem início às 8 da manhã e segue até às 7 da noite. O evento tem entrada gratuita e acontece na sede da Faz, na Rua Álvaro Braga, 351, no bairro Parque 10. O evento contará com mais de 70 expositores de economia verde e criativa, apresentações culturais e gastronômicas e desfile de moda com roupas de estilistas indígenas. A edição é uma homenagem ao mês alusivo aos povos indígenas. Encerrando a nossa agenda Mix, tem o show do ator, humorista e palhaço Marco Luque, que traz para Manaus o seu espetáculo Dilatados com o ser humaninho Mustafari e o motoboy Jackson 5. O show acontece neste domingo a partir das 7h30 da noite no Estúdio 5 Centro de Convenções. Os ingressos estão sendo vendidos nas óticas Diniz Manauara, Suma Uma e no Amazonas Shopping, ou também através do site shopingressos.com.br. Essas foram as dicas da nossa Agenda Mix. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Cid. Você está ouvindo 18 horas. 7 horas, 1 minuto, agora vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus recebeu hoje a visita de uma comissão de deputados que forma o grupo da Câmara Federal que discute a reforma tributária. São legisladores que vão comandar as discussões de como modernizar o sistema tributário nacional e se vai ser possível preservar a Zona Franca frente a uma inevitável reforma tributária. E a totalidade desses parlamentares desconhece, de fato, a Zona Franca. Não sabem dos números e a importância estratégica do modelo para a região e para o país. Temos vários argumentos para defender a preservação da Zona Franca de Manaus. É uma indústria limpa, ou seja, não polui. As indústrias aqui instaladas ajudam a preservar a floresta em pé. São responsáveis direta e indiretamente por mais 500 mil empregos e respondem por cerca de 70% da economia do estado do Amazonas. Mais que isso, o que é produzido aqui em Manaus está no dia a dia do brasileiro, da escova de dente, passando pelo óculos, canetas, isqueiros, motocicletas, os mais variados aparelhos eletroeletrônicos, celulares, aparelhos de TV, ar-condicionados, pneus, cabos de fios elétricos, computadores. Enfim, temos aqui um grande parque industrial que produz uma infinidade de produtos para abastecer todo o país. Se esses produtos deixarem de ser fabricados em Manaus, vão passar a ser importados da China, sem nenhum ganho substancial para o país. O Polo Industrial de Manaus fechou 2022 com faturamento de 161 bilhões de reais. O PIB da Zona Franca é maior que o do Paraguai. É um modelo de desenvolvimento extremamente bem-sucedido. É certo que precisamos de outras matrizes econômicas. Isso pode ser desenvolvido paralelamente à manutenção da Zona Franca de Manaus. Que os deputados do Grupo da Reforma Tributária saiam de Manaus conscientes de que preservar a Zona Franca de Manaus é estratégico para a Amazônia e fundamental para o Brasil. 18 horas. Agora 7h03, obrigada pela companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, até segunda. Boa noite, até segunda. Você ouviu 18 horas.